Olá pessoal, eu sou o professor Sandro Gonzaga, eu estou aqui no canal da Letícia para dar para vocês uma aula sobre Guerra Civil Espanhola. Esse conteúdo que fica muitas vezes negligenciado nos livros de história, ou num boxezinho lá escondido, ele é extremamente importante para a compreensão daquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. Normalmente a gente associa a Segunda Guerra Mundial ao Hitler, ao Holocausto, daqui a pouco as bombas atômicas, dia D, e a gente acaba não compreendendo os antecedentes. E um dos antecedentes importantes é a Guerra Civil Espanhola, porque dentro desse conflito especificamente espanhol, a gente já tem algumas questões que vão ser trabalhadas ali na Segunda Guerra Mundial de forma bastante violenta entre os países. Bom, o que é uma guerra civil? Uma guerra entre pessoas do mesmo país, né? Então, essa guerra ela tem motivações políticas, mas não só isso, né? A motivação política ela é a mais importante, mas ainda assim existem outros elementos ali, como por exemplo a questão regional, né? Os países, a gente tem ali algumas províncias que eram separatistas, como por exemplo a Catalunha, o País Basco. A gente tem uma questão de classe profundamente desigual dentro da Espanha. A gente tem questões relacionadas com a própria domínio da igreja. A Espanha é um país profundamente católico e dominado, a sua cultura era dominada pela igreja católica, portanto não era um país laico até 1931, né? Então, a partir de 31, quando é fundada a República, era uma monarquia antes, né? Em 31 a monarquia acaba caindo muito por conta daquela crise de 1929, ajudou bastante a queda da monarquia. Então, a partir de 31 começa uma república que não foi muito aceita pela Igreja Católica da Espanha, que não queria perder o seu poder político, né? Não queria que o Estado fosse laico. Também, né, uma sociedade profundamente desigual do ponto de vista da distribuição da terra, muitos latifúndios e, portanto, muitos latifundiários que dominavam, né, a produção agrícola do país e fazendo com que, né, muita gente tivesse dificuldade para se alimentar. Além disso, né, um país profundamente marcado pela interferência militar no poder, né, então os militares por natureza são extremamente conservadores, e então em 1931, com a fundação da República, simplesmente surge uma democracia que, né, as pessoas não aceitaram muito bem aquela situação. Em 31 surge uma democracia num país que nunca tinha sido democrático. Então em 36, 5 anos depois, esses problemas se aprofundaram e a gente tem ali o início da Guerra Civil Espanhola. É importante entender também que a década de 30 é a década do surgimento, da consolidação do fascismo como Estado, principalmente na Alemanha, né? Na Itália também, mas em outros países um pouco menos, mas ainda assim o fascismo ele começa a se tornar muito mais perigoso e forte na década de 30, a partir da ascensão do Hitler em 1933. Então isso acaba irradiando para outros países do mundo, e na Europa, na Espanha, isso não é diferente, né? Então, os fascistas espanhóis, existiam fascistas em todos os lugares, também não concordavam com a democracia, né, que havia sido implementada na Espanha. E quando teve uma eleição lá em 1936, em fevereiro, os democratas acabaram ganhando a maior parte das cadeiras, vencendo as eleições, né, muito com a ajuda do voto daqueles que se dizem que são da esquerda, né, os socialistas, comunistas, até mesmo os anarquistas votaram nessa eleição, que é uma contradição, mas ainda assim eles entendiam que era melhor votar do que deixar o fascismo ganhar a eleição. Então, essa vitória da esquerda e do centro-esquerda, centro-direita, enfim, nas eleições de 36, gerou as condições ali para os militares darem um golpe que não aceitaram de jeito nenhum o resultado das eleições. Então esse golpe em julho de 36, ele acabou tendo apoio não só, né, dos fascistas, né, por óbvio, mas também da igreja, também dos latifundiários, de uma parte da burguesia. Outra parte da burguesia ficou com a República, né, defendendo a República, e também o apoio ali dos espanhóis que não aceitavam aquela nova república. Só que é um golpe militar que teve resistência. A população espanhola não aceitou, né, o golpe, pegou em armas, a República armou a população e fez com que esse conflito acabasse se desenvolvendo de forma bastante violenta até 1939. A guerra civil ela costuma ser muito mais violenta do que as guerras entre países, porque não é só a política, não é só objetivos econômicos que muitas vezes uma guerra entre países tem, mas ali está também, dentro de uma guerra civil, diversos outros elementos que fazem com que a população se torne cada vez mais violenta, e é uma guerra, né, como todas as guerras civis, muito, muito, muito violenta. Então, assim, essa guerra ela se inicia com um golpe,
que não é aceito pela população, e há ali, né, dentro desses 3 anos, uma ajuda internacional para ambos os lados. Só que é uma ajuda desigual, né? Quem é que vai ajudar os militares, os fascistas espanhóis? A Alemanha e a Itália, principalmente a Alemanha, né? Com aviões, com dinheiro, enfim, de uma forma muito mais consistente, a ajuda alemã. A Alemanha não podia fazer isso, nem a Itália, né? Porque um conflito, né, que é civil, dentro de um determinado país, segundo as regras internacionais, deveria ser resolvido pelos outros países na tentativa do diálogo. A Alemanha não quis diálogo nenhum e ajudou, né, o lado fascista do conflito, o lado dos militares. Então, caberia às democracias, como principalmente Inglaterra, França, até mesmo Estados Unidos, ajudarem a República, né? Porque afinal de contas a República era uma democracia como eles e fazia parte da Liga das Nações, que era o que era a ONU da época, para evitar que a democracia fosse destruída pelo Franco. Eles não ajudaram, simplesmente né, ficaram com medo, não quiseram entrar num conflito com a Alemanha e deixaram a República, né, ser atacada pelo dinheiro alemão, pela ajuda fascista também. Quem é que ajudou a República? Só a União Soviética, teve uma ajuda bem simbólica do México também, mas principalmente a União Soviética, mas que não foi uma ajuda muito consistente, né? A União Soviética, além de ser um país mais pobre, né, enfim, em relação à Alemanha, não tinha condições, tem a questão logística, né, muito mais longe, e também o próprio ajuda soviética estava condicionada a que a guerra fosse coordenada pelos comunistas espanhóis. A União Soviética não queria simplesmente ajudar e fazer com que a República Burguesa continuasse existindo, que era uma República Burguesa, a República Espanhola. Então havia ali uma desigualdade na ajuda da União Soviética e da Alemanha, que teve muito mais, né, ajuda em relação à Espanha. Quem é que ajudou também a República? Diversos voluntários do mundo inteiro. Pessoas pessoas comuns, que acreditavam que essa era a última chance de tentar evitar que o fascismo se instalasse de vez no mundo. Então, né, brasileiros, teve mais de 40 brasileiros, por exemplo, que pegaram, né, e foram para a Espanha ajudar a lutar contra o fascismo. E Estados Unidos, França, principalmente França, ali muito próximo, né, Inglaterra, o George Orwell, né, aquele escritor famoso, ajudou, enfim, lutou na Espanha, tem até um livro chamado Lutando na Espanha. Então, muitos voluntários de forma, né, pessoal, né, particular, foram porque era uma luta entre fascistas e antifascistas. A resposta simples é essa, né? Uma guerra civil espanhola é uma guerra entre fascistas e todos os antifascistas. E quando eu digo antifascistas, não são só os comunistas, que por natureza são antinazistas, né? Mas também enfim, os republicanos, os democratas, os socialistas, os anarquistas, todo mundo que é contra o fascismo, de alguma forma torcia para que a República vencesse. O Eric Hobsbawm, que é um autor que eu gosto muito, historiador, ele fala: a Espanha foi a nossa última chance, né? Tentativa de evitar que o fascismo se instalasse. Só que isso não é uma ajuda, é uma ajuda importante, interessante, emocionante, mas ainda assim não é uma ajuda consistente. A República acabou perdendo a guerra, né, pessoal, por conta dessa ajuda muito mais consistente da Alemanha e dos fascistas aos militares do Franco. Como eu disse para vocês, é um conflito muito mais complexo do que entre esquerda e direita. Vocês precisam meter a cara nos livros para tentar compreender um pouco melhor, mas eu acho que, né, com essa aula, acho que fica um pouco mais claro de que realmente é um conflito bastante complexo, como tudo em história, né? Então, a Guerra Civil Espanhola, ela acabou gerando, né, as condições para que essa disputa fascismo-antifascismo se consolidasse, e durante a Segunda Guerra Mundial foi exatamente isso que aconteceu, né? Ao ponto da gente ter União Soviética e Estados Unidos no mesmo lado, lutando contra aquilo que estava destruindo a Europa e provavelmente escravizaria o mundo, que seria a Alemanha nazista, né? Então, o conflito espanhol, ele foi um microcosmo, uma antessala da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha testou os seus exércitos, testou os seus armamentos. A destruição de Guernica, aquele quadro famoso do Picasso, né, que a gente sempre vê associada à Guerra Civil Espanhola, ela foi uma destruição de uma cidade, de um vilarejo de Guernica, no País Basco, de uma população civil que não estava nem envolvida com a guerra. Eles estavam lá no dia de feira e tudo mais, mas essa destruição, ela foi para testar alguns aviões alemães que seriam utilizados na guerra, algum tipo de bombardeio, algum tipo de arma, né? Então serviu como laboratório também da Segunda Guerra Mundial para a Alemanha. A Guerra Civil Espanhola, ela acabou sendo também
também, né, sendo esse tipo de laboratório. A própria União Soviética percebeu que ali, naquele momento, era necessário também tomar atitudes um pouco mais drásticas em relação ao fascismo, né? Então a União Soviética também se preparou ali, inclusive preparando quadros militares para depois lutar na Segunda Guerra Mundial, né? Então assim, ó, eu espero que a Guerra Civil Espanhola seja um conteúdo que vocês deem um pouco mais de atenção, porque ela pode, né, aparecer em um vestibular, num Enem da vida, e isso faz, eu acho que essa aula ajuda um pouco vocês a abrir um pouco o olho para esse tipo de coisa que muitas vezes a gente estuda muito nazismo, fascismo e acaba não dando tanta atenção para a Guerra Civil. Certo, pessoal? Abraço a todos e até mais.